Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais uma aula aqui do curso de Programação 2. A aula 3, que é uma aula que era para ter sido ministrada ali em meados de março, mas que a ordem com que ela está sendo ministrada agora não prejudica o andamento do curso, né? Até porque o curso de Programação 2 ele foi entendido para ser ministrado os conceitos de orientação a objetos junto de conceitos da própria linguagem C++, que é o objeto dessa disciplina. Então, essa aula em específico trabalha com o contexto de alocação de memória. Então, a gente primeiro vai ter uma introdução sobre como que acontece a alocação padrão de memória, ou seja, a alocação estática de memória. Depois, vamos conversar sobre como é realizada a alocação dinâmica de memória em C++, uma vez que, mesmo você já tendo visitado esse conceito em disciplinas como estrutura de dados, verão que em C++ existem operadores diferentes para alocação dinâmica de memória. Uma vez que a gente vai rever esse conceito de alocação dinâmica, vamos discutir também alguns problemas relacionados a manusear a memória diretamente a partir de programação em C++. E aí a gente vai introduzir o conceito de ponteiros inteligentes no sentido de suprir as deficiências que acontecem com relação ao processo de alocação dinâmica de memória em C++. Então, como é que acontece a alocação padrão de memória, a alocação estática de memória em C++? Bom, a alocação estática de memória difere dependendo do tipo de objeto que está sendo declarado no seu programa. Objetos globais, que são, por exemplo, aquelas variáveis que você declara fora da main, fora do seu programa principal, são aqueles tipos de variáveis que são acessíveis em quaisquer contextos, ou seja, você pode acessar ele tanto de uma main quanto de uma função, porque a main também é uma função, né? Você sabe disso. E esses objetos são alocados desde o início do programa e destruídos ao seu final. Ou seja, no instante que o seu programa é executado, o espaço de memória para aquele objeto declarado já é reservado, e esse espaço de memória só vai ser destruído no momento em que o seu programa deixar de existir. Diferentemente de objetos locais. No caso de objetos locais, o objeto é alocado e destruído enquanto o bloco em que está contido está em execução, ou seja, se por acaso esse objeto está sendo declarado dentro de uma função, ele vai ser alocado quando essa função for invocada e ele vai ser destruído quando essa função tiver sido concluído a sua execução, tiver retornado, tiver concluído o que tiver que acontecer dentro dela. E no caso de objetos static locais, eles têm um comportamento semelhante a objetos globais. Eles também são alocados antes de sua utilização, ou seja, no início do programa, e também são destruídos ao final do programa. Mas então qual que seria a diferença de objetos static para objetos globais? A diferença está no tipo de linkagem que existe entre eles. No caso de objetos globais, eles possuem o que é chamado de linkagem externa, o que na prática quer dizer que eles podem ser referenciados em diferentes arquivos que compõem o mesmo programa. Então a gente viu algumas aulas atrás que é possível você criar e é recomendado que, à medida que o seu programa vá crescendo em tamanho, que você distribua ele em diferentes bibliotecas, por exemplo. Principalmente quando você está lidando com classes, né, onde cada classe declarada pode estar distribuída em um arquivo separado entre declaração da classe .h e implementação da classe .cpp ou .cc. Então, objetos globais declarados dentro de um programa distribuído em diferentes arquivos podem ser acessados nesses diferentes arquivos, enquanto que um objeto static ele só pode ser acessado dentro do próprio arquivo onde foi declarado. Então, se você declara um objeto static dentro de um arquivo .cc, por exemplo, que define uma classe, que descreve o comportamento de uma classe, que implementa aquela classe, aquele objeto só pode ser acessado dentro daquele arquivo que o referencia. Claro que objetos static possuem diferentes significados, diferentes comportamentos dependendo do contexto onde ele é utilizado. Por exemplo, no contexto de membros de uma classe, então, quando uma variável, por exemplo, um atributo dentro de uma classe é declarado como static, isso quer dizer que ele pode ser declarado
ele pode ser utilizado em comum para todos os objetos daquela classe. Isso quer dizer que você passa a ter um atributo compartilhado por qualquer objeto daquela classe. Por exemplo, você pode fazer um contador de objeto de uma classe utilizando um atributo static. Existe também o conceito de funções, de métodos static dentro de uma classe. E aí tem um comportamento parecido com objetos de atributos static. No caso, um membro de função do tipo static de uma classe permite com que você invoque esse método sem precisar de um objeto. Você pode invocar um método a partir do próprio nome da classe, sem precisar declarar um objeto daquela classe. Bom, aqui estão alguns exemplos do que eu acabei de falar sobre declaração de variáveis static dentro de definições de classes. Aqui, por exemplo, temos uma classe. Todos esses exemplos foram tirados do site Geeks for Geeks. Então, aqui temos uma classe GFG que tem um membro do tipo inteiro, static e sendo público. Bom, isso quer dizer que qualquer objeto dessa classe declarado vai compartilhar esse mesmo elemento aqui, mas desde que esse elemento seja explicitamente inicializado como foi feito aqui. Então, o uso de variáveis do tipo static dentro de classes só vai funcionar se a declaração dele for feita de maneira explícita, a inicialização dele for feita de maneira explícita, como acontece aqui. Então, a gente percebe que a inicialização é feita invocando o nome da classe, parecido com aquele operador de seleção de escopo, exatamente igual ao operador de seleção de escopo que a gente viu na aula sobre espaços de nomes. Então, eu estou dizendo, é o objeto i da classe GFG, né? É o atributo i da classe GFG sendo inicializado com 1. Então, aqui foi criado um objeto e esse objeto está mostrando na tela o que tem na variável i. E está aqui 1. Então, se forem criados novos objetos, por exemplo, objeto 2, objeto 3, objeto 4, tanto faz. Então, se eu for mostrar aqui o 4 agora, ele também está mostrando o objeto 1. Então, se a partir do objeto 4 eu acessar o atributo i e colocar 7 nele, por exemplo, se eu mostrar na tela o objeto 2.i, ao invés do objeto 4, veremos que o objeto 2. Veremos que o objeto 2 está mostrando 7 porque a variável i está sendo compartilhada por todos eles, né? Aqui deixa eu colocar só uma quebra de linha aqui para ficar melhor visível. Então, o que temos aqui? Temos primeiro o objeto i, objeto 4 o objeto 4 no atributo i mostrando 1, porque é o valor que foi inicializado aqui. E depois o objeto 4 alterou a variável i para 7, e isso foi refletido também, por exemplo, aqui no objeto 2, e seria refletido para qualquer outro objeto que eu fosse mostrar aqui, por exemplo, o 3. Né? Então, está mostrando 7 do mesmo jeito. Então, esse é o comportamento de uma variável do tipo static dentro de uma classe. Ela é compartilhada por todos os objetos da classe. Aqui temos um método do tipo static, como eu havia informado, pode ser acessível mesmo sem a declaração de nenhum objeto. Então, o método printMessage apenas imprime uma mensagem na tela e veja que no meu programa principal não há declaração de nenhum objeto explícito, há apenas a invocação do método a partir do nome da classe. E aí você invoca o método não mais por aquele operador de ponto, como você fazia a partir de objetos, mas a partir do operador de escopo. Então, cria-se agora um método que consegue imprimir na tela e esse método foi invocado sem necessidade da criação de um objeto. O detalhe é que para você alterar objetos, alterar atributos do tipo static a partir de métodos, só métodos do tipo static conseguem fazer isso. Isso quer dizer que se você quisesse criar um método para alterar essa variável i,
esse método deveria ser obrigatoriamente static também. Temos um terceiro exemplo aqui do uso de static em classes, que é para realizar um contador de número de objetos declarados daquela classe. Veja como é que isso é alcançado. Isso é alcançado a partir da incrementação do objeto do tipo static dentro do construtor e da decrementação desse objeto dentro do destrutor. Então, já tínhamos visto algumas aulas atrás que o construtor tem sempre o mesmo nome da classe, como temos aqui, a classe chama teste, o construtor chama teste, e o destrutor também tem o mesmo nome da classe, mas é antecedido por um til. Então, temos que todas as vezes que um objeto é construído, um objeto é declarado, a variável contador de objetos aqui é incrementada, e temos um outro atributo aqui, que é o número do objeto que recebe o número do contador. Então, você tem um objeto, um futuro objeto que vai ter o seu atributo único, ou seja, esse atributo pertence ao objeto, enquanto que esse outro atributo aqui pertence à classe, ou seja, ele será compartilhado por todos os objetos daquela classe. Veja que essa função aqui, para imprimir o contador de objetos, é do tipo static, ou seja, ela não vai depender de um objeto para ser invocada, mas essa função aqui é uma função normal que pode ser invocada a partir de um objeto. Então temos aqui a declaração de dois objetos e a invocação do método de impressão do contador de objetos. Bom, o que teremos na tela? Veja, essa primeira invocação de método imprime count 2.2. Bom, por que 2? Porque foram declarados dois objetos. Então, eu conto 2 aqui. Depois foi declarado um terceiro objeto e foi invocada a função novamente, a função static, o método static novamente. É a mesma coisa. Então, conta 3 objetos agora. E depois foi impresso o número do objeto específico. Agora estou invocando um método normal que está imprimindo na tela aquele atributo que agora é exclusivo de cada objeto. Então, temos o objeto 1, 2 e 3 que estão numerados, mas continuamos tendo o atributo static chamado objcnt, que continua valendo 3, que representa o número de objetos que foram declarados dentro dessa instância desse programa. Aqui, para demonstrar a utilização tanto do destrutor como dessa variável responsável pela contagem de objetos, como também daqueles primeiros conceitos apresentados sobre o número sobre a declaração, sobre o escopo de declaração de uma variável, eu criei aqui uma função chamada criaObjeto. Essa função declara um objeto dentro dela e depois invoca o método que imprime a contagem de objetos na tela. Depois essa função é invocada aqui, e depois de invocada aqui, ele volta para main, e aí eu me imprimo na tela de volta a main e mando imprimir de novo a contador de objetos. Então, vamos ver como é que ele se comporta na tela. Bom, veja aqui que tínhamos aquele comportamento já conhecido, né? Declaração de 3 objetos e a verificação do contador aqui, o número desses objetos. E aqui, isso aqui pertence ao que está dentro da classe, que foi criado aqui dentro da função criaObjeto. Então, foi declarado um novo objeto. Quando foi invocado o print objcount, ele contou 4, porque nesse momento haviam 4 objetos declarados. Quando essa função terminou a sua execução e voltou para main, o contador voltou a imprimir 3 novamente. Por quê? Bom, porque esse objeto tx aqui só tinha sua existência restrita dentro da função criaObjeto. No momento em que a função terminou a sua execução, implicitamente o destrutor foi invocado e o comportamento definido dentro do destrutor que foi definido era o de decrementar o contador. Então, esse é aquele comportamento que foi descrito nos primeiros slides de definição de objetos locais. Então, esse é um objeto local cuja existência está restrita a essa função. Assim como todos esses outros objetos locais aqui, T1, T2 e T3. A existência deles está restrita à função main. Então,
aqui na última linha da minha função, existe a invocação implícita dos destrutores desses objetos, que a gente pôde observar acontecendo aqui dentro do método, dentro da função cria-objeto. A função cria-objeto, mais uma vez, tem um objeto local, que quando imprimiu o contador, constatou que ele de fato foi considerado como parte daquela classe teste, e quando retornou a main e a função concluiu sua execução, o contador voltou até 3, demonstrando tanto o comportamento do destrutor quanto a ilustração do comportamento de tempo de vida de uma variável local. Bom, agora falando sobre a alocação dinâmica de memória. Então, se a alocação estática tem o seu comportamento definido pré-execução do código, ou seja, na medida em que você vai declarando variáveis, sejam globais ou estáticas ou locais, a alocação dinâmica ela pode ser controlada em tempo de execução. Isso quer dizer que o espaço de memória reservado para as variáveis que você define como sendo dinâmicas, eles podem ser aumentados ou diminuídos ou liberados de acordo com a vontade do programador. Então, objetos dinamicamente alocados possuem um tempo de vida independente de onde foram criados. Isso aqui faz referência ao slide anterior, que fala sobre os diferentes tipos de tempo de vida entre objetos globais, locais ou static locais. Então, no caso de objetos alocados dinamicamente, o tempo de vida deles vai depender de uma liberação explícita. Veja que quando a gente demonstrou os objetos, havia uma liberação acontecendo, mas essa liberação era implícita. Você não via um comando sendo invocado para a liberação daquele espaço de memória, mas ele acontecia. Aqui, na alocação dinâmica de memória, essa liberação ela precisa ser explicitamente definida, de maneira que, se isso não acontecer, vai incorrer em certos riscos que a gente vai comentar mais adiante. Então, esse conceito de alocação dinâmica de memória que você está sendo apresentado aqui é o mesmo conceito que você já foi apresentado quando foi introduzido a linguagem C em disciplinas como estruturas de dados. A diferença de alocação dinâmica de memória em C++ está nos comandos utilizados tanto para alocar quanto para liberar esse tipo de memória. Então, enquanto lá em C você tinha comandos como malloc, calloc, realloc, aqui em C você tem o comando new, o operador new, aloca e inicializa um objeto na memória e retorna um ponteiro para ele. Enquanto que lá em C você tinha free para liberar a memória, o espaço de memória alocado para um determinado objeto, aqui em C++ você tem delete, que a partir de um ponteiro para um objeto dinâmico, destrói o objeto e libera a memória associada para ele. Bom, a utilização do operador new é bastante simplificada. Veja aqui que basta com que você declare um ponteiro, e para declarar um ponteiro você já sabe, usa um asterisco antes do nome da variável que você declarar, com o tipo de dado para o qual aquele ponteiro pretende apontar, seguido do operador new com o tipo de dado correspondente ao tipo que você declarou aqui antes do ponteiro. Então aqui você está dizendo que o ponteiro PS aponta para strings e a partir de agora ele pode apontar para o tipo de dado string. Então você inicializou aqui um espaço de memória vazio para armazenar strings, ou seja, para armazenar cadeias de caracteres. Lembra que string é uma classe em C++. E aqui você declarou um ponteiro para inteiros, né, PI, ou seja, ele pode apontar para inteiros, e a partir de agora você já reservou um espaço de memória para apontar para inteiros, ou seja, aquele tamanho de dados necessários para armazenar tipos inteiros. Então, PI agora aponta para um espaço de memória ainda não inicializado, ou seja, o espaço de memória está pronto para receber um inteiro, mas ainda não possui nenhum inteiro a partir daqui. Então, aqueles eram exemplos de inicialização de ponteiros com o operador new, sem a inicialização do valor do objeto para qual está sendo apontado. O operador new ele pode ser associado junto com os construtores de objetos associados aos tipos para o qual ele pretende apontar. Então, aqui eu estou não só criando um ponteiro para inteiros, mas eu estou inicializando o espaço de memória daquele inteiro com o valor 1024.
Aqui a gente retorna aquela aula que a gente introduziu strings e a gente viu que na época você poderia declarar uma string dizendo, olha, declare uma string de 10 caracteres, todos eles com o valor 9. Então, esse ponteiro PS está apontando para uma string que é composta por 10 9 seguidos, que é justamente essa string aqui. Da mesma forma, você pode declarar ponteiros para vetores, né, para a classe vector dentro de C++. Essa classe vector você pode definir o tipo de dados que ela vai armazenar e você pode já apontar para esse vector inicializado como está sendo feito aqui. Então, PV já está apontando para um vetor do tipo inteiro com esses 10 valores inicializados aqui. Então aqui temos mais uma vez um ponteiro PS1 apontando para um tipo string que ainda não foi inicializado. O mesmo caso vai para esse daqui, veja que isso aqui é equivalente, né? A gente declara uma string sem parênteses ou com parênteses, ele vai declarar uma string não inicializada, uma string vazia, enquanto que nesse caso aqui é a mesma coisa. Com a diferença de que quando você declara um inteiro assim com parênteses e sem nada, esse valor é inicializado com zero, enquanto que aqui nesse caso o valor de um inteiro é indefinido. Então, assim como a partir do nil você consegue reservar espaço de memória para objetos, você com o delete consegue deletar, né, excluir, destruir o objeto e liberar a memória correspondente que foi reservada a partir do nil. Por que você pode fazer isso? Por que você deve fazer isso? Para prevenir contra exaustão de memória. Então, à medida que você vai criando novos objetos a partir do nil, você vai reservando espaço de memória para ele, mas esse espaço de memória ele não é indefinido, ele tem um limite, e o delete libera esse espaço para poder ser utilizado por novas variáveis que possam ser declaradas. É claro que o delete ele só vai funcionar se a variável que você está querendo liberar o espaço, esse no caso seria um ponteiro, né, tiver sido inicializado anteriormente a partir do nil. Então, o P aqui nesse caso deve apontar para um objeto dinamicamente alocado ou então ser nulo. Do contrário, isso aqui não vai funcionar. Por exemplo, se eu tentasse vir aqui e deletar T1, veja que isso aqui não é possível porque T1 não é um ponteiro, ou seja, T1 não é um objeto usado para apontar para espaços dinâmicos de memória. Então isso aqui não vai funcionar. Bom, então o tempo de vida de objetos dinamicamente alocados deve ser controlado pelo próprio operador, pelo próprio programador que está declarando aqueles objetos. Então, objetos dinamicamente alocados a partir do operador new vão existir até que sejam explicitamente deletados. Então, não há, a partir do programa, né, do compilador C++, uma responsabilidade quanto à liberação da memória de um objeto dinamicamente alocado. Essa responsabilidade é de quem o declarou. Isso quer dizer que, por exemplo, funções que retornam ponteiros devem se lembrar, a função não vai se lembrar, quem vai se lembrar é o programador, de liberar a memória quando não mais utilizadas. Bom, o que isso quer dizer na prática? Nesse exemplo aqui, dessa função factory, essa função retorna um novo ponteiro para um tipo full, para um determinado argumento passado aqui. Isso quer dizer que quem invocar essa função vai estar automaticamente alocando memória dinâmica com espaço suficiente para armazenar um objeto dessa classe aqui, por exemplo, e quem invocar a função tem que ser responsável por deletar a memória depois quando esse objeto retornado dessa função não for mais utilizado. Então vejamos aqui exemplos de invocações daquela função que retorna um objeto alocado dinamicamente. É a função useFactory. Então, é a função que usa aquela função que cria um objeto. Veja, um novo ponteiro aqui P está recebendo o retorno daquela função que aloca um novo objeto dinamicamente e retorna o endereço desse objeto para esse ponteiro P. Esse P pode ser usado aqui indefinidamente, etc., mas por acaso não houve um delete. Quando essa função terminar a sua execução, a omissão do delete aqui quer dizer que o espaço de memória alocado
para armazenar o objeto para o qual P apontava, vai continuar sendo reservado para ele e não vai ser liberado. Ou seja, você vai ter um espaço de memória ali sendo utilizado de maneira indevida, com um objeto que não está sendo mais utilizado, mas o espaço ainda está sendo reservado. Aqui está um exemplo correto de utilização desse método. Nesse exemplo correto, o objeto foi retornado para um ponteiro, então o ponteiro a partir daqui passa a apontar para o objeto retornado pela função. Esse ponteiro acessa esse objeto, ele é utilizado, etc. E antes do final da execução da minha função, tem a invocação do operador delete p. Isso quer dizer que essa função vai ser executada e a memória reservada que apontava e a memória que p apontava vai ser liberada e agora p vai passar a apontar para um espaço vazio de memória. Aqui nesse terceiro exemplo de uso, você tem um ponteiro p recebendo o retorno da função, a utilização indefinida desse ponteiro p aqui, e o retorno do ponteiro p, ou seja, para um novo invocador. Esse novo invocador, ele deve ser responsável por deletar o espaço de memória. Então aqui tem uma subdelegação. Veja que a factory delegou, uma vez que factory, como a gente viu no slide anterior, não possuía um delete dentro dela, a exclusão do espaço de memória foi subdelegada para quem invocou essa função. Quem invocou essa função não fez isso, retornou novamente esse ponteiro para um novo elemento que for invocar isso. Agora, se ele por acaso não retornar de novo, ele deve ser responsável por invocar o delete e liberar o espaço de memória do objeto para o qual apontava aquele ponteiro. Então você tem nesse processo, veja que você tem dois elementos envolvidos. Você tem sempre o ponteiro que aponta e o objeto que é apontado. Então, mesmo quando você invoca o delete, você está liberando o espaço de memória do objeto que aponta o ponteiro. O ponteiro em si precisa também ser manuseado, e isso é recomendado, de maneira que ele possa apontar agora para um null pointer, essa macro aqui que é utilizada. Então, isso garante que o ponteiro deixará de apontar para a memória já liberada. Então, se a gente fosse fazer uma ilustração, seria algo como isso aqui. Você tem lá um ponteiro P, que aponta para um espaço de memória. Esse espaço de memória, dinamicamente alocado, é utilizado ali dentro de um contexto de uma função, por exemplo, e depois que essa função for executada, você deve invocar o free, você deve invocar o delete para que esse espaço de memória seja liberado para ser usado por outra variável, por exemplo. Só que você continua tendo o ponteiro p aqui apontando para aquele mesmo espaço de memória. Isso é perigoso porque você pode se esquecer disso e tentar acessar o conteúdo desse espaço de memória e ele já não estar mais acessível ou conter outro valor aqui indefinido. Então, para que você se previna contra isso, além de invocar o delete, é recomendado que você faça uma atribuição do valor desse ponteiro p aqui para null pointer, ou seja, ele vai passar a apontar agora para um espaço nulo aqui, qualquer, para um espaço nulo, e aí ele deixa de apontar para um espaço que agora já não é mais reservado. Então, é isso que a gente chama de um ponteiro pendurado. É um ponteiro que teve o seu objeto para o qual ele apontava já liberado, mas ele continua apontando para um espaço de memória. E aí, para prevenir contra isso, você manda ele apontar para null pointer e garante que ele deixará de apontar para a memória que já foi liberada. Então, aqui tem um exemplo do que eu acabei de falar. Um ponteiro p que foi inicializado para um tipo inteiro já com o valor 42. Veja que aqui eu tenho um ponteiro q que está apontando também para o mesmo objeto do ponteiro p. O uso do alto faz com que o ponteiro q já seja declarado exatamente como o mesmo tipo do ponteiro p. Então agora você tem dois ponteiros apontando para o mesmo espaço de memória. Você tem aqui um p e um q apontando para um espaço de memória que consegue armazenar um inteiro e já possui o valor 42. Então ambos estão apontando para cá.
E no momento em que você invoca deletP, isso faz com que esse espaço de memória seja reservado. E no momento em que você invoca p recebe null pointer, você só garante que p volte a apontar para um espaço nulo. Você não está fazendo isso para Q. Veja, com o delete, você garante que ambos deixem de apontar para um espaço de memória antes alocado. Então você garante que o espaço de memória que ambos estavam apontando deixe de ser reservado. Então o delete funciona para as duas variáveis, mas a atribuição do ponteiro nulo só funciona para uma variável. Veja que esse é o mesmo exemplo que está lá no slide, apenas para demonstrar o que eu acabei de falar. Então temos aqui um ponteiro P apontando para um espaço de memória que reserva um inteiro, que já tem o valor 42 dentro dele. Então agora a gente faz com que o ponteiro Q aponte para o mesmo objeto 42 aqui, e nesse ponto aqui estou deletando esse objeto, ou seja, estou liberando o espaço de memória que antes tinha 42. Mas para o processo, enquanto isso vai funcionar para ambos, ou seja, se eu vier aqui e tentar acessar o valor que apontava, eu vou ter lá 0, porque o que antes, se antes ele apontava para um 42, agora depois que eu deletei ele não aponta para mais nada. O mesmo não acontece para ambos quando eu nulifico, vamos dizer assim, o espaço de memória para onde ele apontava. Então, se eu mandar imprimir P aqui, ele vai imprimir 0, porque é um espaço de memória nulo para onde ele está apontando agora. Mas se eu mandar imprimir Q aqui, ele vai imprimir o espaço de memória originalmente criado para armazenar aquele 42, mas que agora não possui mais nada porque já foi deletado. Então, tudo isso para demonstrar que o delete funciona para todo mundo que está apontando para o mesmo lugar, enquanto que esse processo de anulação do espaço de memória para onde ele apontava só vai funcionar para a única variável, para as variáveis individualmente. Bom, tudo isso até agora é uma revisão dos conceitos de alocação dinâmica de memória e uma adaptação de como isso é alcançado a partir de C++, usando new e delete ao invés de alloc, calloc, malloc e free. Bom, independente da forma como isso é feito, tanto aqui em C++ quanto em C, os problemas de alocação dinâmica de memória são os mesmos. E são os três principais problemas nesse sentido, que é, por exemplo, esquecer de liberar a memória, que a gente viu ali que se você utiliza o new, se você não declarar explicitamente o delete, aquele espaço de memória vai continuar reservado mesmo após o término do escopo onde aquele objeto foi utilizado, ou seja, o que a gente chama de memory leak, né? A memória nunca é retornada para o programa. E esse problema é difícil porque ele é difícil de detectar. É um problema complicado porque é difícil de detectar, não é explícito. Você não vai ter ali um aviso explícito de que você esqueceu de liberar uma memória que você detectou. Você não vai ter isso como um problema de compilação, né? O outro problema mais comum, outro problema comum nessa área é usar ponteiro depois da memória liberada. Então, a gente já viu que pode mitigar isso quando você torna o ponteiro nulo. Então, se você não nulifica o ponteiro depois de ter liberado a memória, você pode tentar acessar o objeto que está lá dentro e pode ter um comportamento instável, né? Ou esse espaço de memória está com outro objeto lá dentro, que não é o que você esperava, ou já ser um espaço de memória fora da área reservada para o seu programa, por exemplo. E você também pode ter o problema de liberar a memória duas vezes, se dois ponteiros apontam para a mesma memória. Então, todos esses problemas foram superados em C++ a partir da utilização de ponteiros inteligentes, de smart pointers. Então, esse é o foco principal dessa aula de hoje, é apresentar os ponteiros inteligentes. Então, veja que toda essa introdução aqui foi para contextualizar primeiro a alocação dinâmica de memória em C++ e depois para apresentar os problemas que dela decorrem de sua utilização.
Então veremos a partir de agora como os ponteiros inteligentes superam essas principais dificuldades aqui apresentadas. Então, a principal funcionalidade alcançada a partir da utilização de ponteiros inteligentes em C++ é a capacidade que eles possuem de deletar automaticamente o objeto para o qual apontam. Então, isso aqui resolve praticamente todos os problemas que a gente apresentou ali anteriormente. Veja que a fonte principal dos problemas apresentados ali anteriormente era a necessidade de deleção, de exclusão do espaço de memória de um objeto alocado dinamicamente. Bom, se ponteiros inteligentes permitem que esses objetos sejam excluídos automaticamente toda vez que o escopo deles se encerra, então essa dificuldade é superada. Mas de que maneira isso acontece e por que existem três tipos de ponteiros inteligentes para serem utilizados? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, mas já adiantando que o principal deles é o ponteiro shared, é o shared pointer, que é o ponteiro que vai levar mais tempo para ser explicado aqui nessa aula. Bom, começando então pelos shared pointers. Shared pointers são ponteiros especiais, são ponteiros inteligentes, que permitem que múltiplos ponteiros apontem para o mesmo objeto. Então, por isso que é shared pointer, né? Ponteiros compartilhados. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, shared pointer é uma classe, e é uma classe que é declarada a partir do uso de template. Teremos uma aula sobre templates aqui em C++ também. Mas aqui eu estou dizendo que P1 é um shared pointer, é um ponteiro compartilhado para tipos string. Então, shared pointer que pode apontar para um string. P1 pode, a partir de agora, apontar para uma string. Bom, se ele permite a declaração a partir do uso de templates, então ele permite que dentro do template você também declare alguma coisa do tipo também a partir de templates. Então, P2 é um shared pointer que aponta para listas de inteiros. Bom, list é uma classe em C++, né, que implementa uma lista encadeada. Então, P2 agora passa a poder apontar para objetos do tipo lista e esses objetos do tipo lista do tipo inteiro. Aqui temos um exemplo de utilização de um shared pointer, como se fosse desse P1 aqui que foi declarado. Bom, esse P1 é um ponteiro compartilhado para strings. Bom, se você colocar ele dentro assim de um if, o comportamento dele é de verificar se ele está apontando ou não para alguma coisa. Então, se P não é nulo, checa se a string é vazia. Então, P1 vai retornar true se P1 não é nulo. Então, se P1 retornar nulo, nulo é considerado como falso, então ele vai invalidar esse if aqui. Então, ele está verificando se P1, ou seja, se P1 tem alguma coisa e se isso para a qual ele aponta, que é uma string, essa string é vazia. Então, veja que para eu utilizar o método empty, que é da classe string, eu uso o operador de setinha, que é aquele operador que a gente já viu, que é utilizado para quando eu quero acessar um método a partir de um ponteiro. Então a gente se lembra bem que se eu tenho um objeto da classe string e eu quero acessar o método empty, eu usava o ponto, mas como o P1 é um ponteiro, eu uso o operador de seta, que é indicado para ponteiros. Então, o que ele está fazendo aqui? Está atribuindo ao conteúdo apontado por P1, veja aqui que é o seu operador de dereferenciamento, né, o asterisco, ele está fazendo com que o conteúdo apontado por P1 receba high como conteúdo. O meio mais seguro de alocar e utilizar memória dinamicamente a partir de um ponteiro shared pointer é utilizar o método de inicialização chamado makeShared. Então veja, o recomendado na hora de você declarar um ponteiro desse tipo é que esse ponteiro seja inicializado a partir desse método chamado makeShared. No makeShared você também usa o esquema de templates aqui para declaração e é claro que o tipo aqui tem que ser compatível com o tipo da declaração do lado de cá. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou declarando um ponteiro P3, um ponteiro compartilhado P3, que vai a partir de agora apontar para tipo inteiro e esse tipo inteiro já tem um 42 armazenado lá dentro. Então P3, se eu fizer asterisco P3, eu vou estar acessando o 42 lá dentro. Então, o que está acontecendo com o P4? P4 aponta para strings, então o makeShared vai criar um espaço para armazenar uma string e essa string vai conter 10 caracteres
compostos apenas pelo caractere 9. Então, P4 aponta para uma string com valor 99999. E o que P5 está fazendo? P5 aponta para um inteiro e esse inteiro é vazio. Então, esse inteiro é inicializado com 0. E o P6, veja, a diferença aqui do P6 é que, uma vez que isso tem que ser compatível com o que está lá dentro, eu posso usar o alto para que ele infira, né? Ele faça a inferência do que está aqui. Então, se makeShared retorna um ponteiro do tipo shared pointer, o alto faz com que P6 já seja declarado como sendo um ponteiro do tipo shared pointer. Então, o auto automatiza o tipo de P6 de acordo com o que está sendo atribuído para ele. makeShared sempre retorna um ponteiro do tipo shared pointer, um ponteiro que aponta para o tipo declarado aqui dentro. No caso, nesse exemplo aqui, vai ser um ponteiro para vetores do tipo string. Então, P6 automaticamente aponta para um vetor de strings inferido a partir do que makeShared está retornando para ele. Bom, até aqui a descrição do shared pointer bateu com a descrição formal de um ponteiro comum que a gente descreveu ali quando falava sobre a alocação dinâmica de memória tradicional. Então, a partir daqui a gente vai ver a funcionalidade de fato dele atuando. Então, temos aqui um ponteiro P inicializado a partir do makeShared, ou seja, ele automaticamente será um ponteiro do tipo shared pointer, que aponta para um espaço de memória de inteiros que já contém o valor 42. E esse comando aqui faz com que Q aponte para P, apenas isso, de um jeito simplificado que C++ oferece. Então, a partir desse ponto aqui, Q e P estão apontando para o mesmo objeto 42 do tipo inteiro. Quando um contador deste ponteiro vai a zero, bom, que é esse contador? Quando você copia ou atribui um ponteiro dessa classe, mantém registro de quantos outros ponteiros apontam para o mesmo objeto. Ou seja, um ponteiro shared pointer conta quantos ponteiros estão apontando para aquele objeto originalmente declarado aqui. Então, nesse ponto, tinha apenas um objeto, é o P, apontando para esse objeto aqui. A partir desse momento aqui, você tem dois objetos, o P e o Q, apontando para o objeto 42 aqui. Tem dois ponteiros apontando para o objeto 42. Então, a classe sharedPointer mantém o registro, ela sabe, né, vamos dizer assim, que há nesse instante aqui dois ponteiros apontando para 42. E o que faz diferença ela saber disso? No momento em que algum outro ponteiro deixa de apontar para esse objeto, ela também mantém registro disso. No momento em que nenhum objeto, nenhum ponteiro passa a apontar para aquele objeto, automaticamente a classe invoca o destrutor daquele objeto, ou seja, ela libera a memória daquele objeto. É o que está acontecendo aqui. R apontava para um objeto 42. Aqui é outro contexto desse contexto aqui. Então, esse R que apontava para esse objeto, agora está apontando para um objeto que Q aponta. Suponha suponha que não é o mesmo contexto aqui, não é esse mesmo Q. Esquece isso aqui por enquanto. Então, suponha que é um Q que estava apontando para um objeto 37 lá, por exemplo. Então, esse R estava apontando para esse objeto, e aqui nesse momento, R deixou de apontar para esse objeto, e agora R aponta para Q. Então, não há mais ninguém apontando para esse objeto 42. Logo, a classe sharedPointer percebe isso, porque nesse momento que R apontava para 42, agora aponta para Q, para o mesmo objeto que Q aponta. Então, a classe sharedPointer libera o espaço de memória antes reservado para esse objeto inteiro aqui com valor 42, invocando o destrutor daquela classe ali, né, inteira. Então aqui está uma série de exemplos semelhantes aos exemplos utilizados quando foi demonstrada a utilização do nil e a necessidade da explicitação da liberação da memória pelo delete. Aqui, como são shared pointers, são ponteiros inteligentes, a necessidade de deleção explícita da memória não é necessária. Então, aqui temos uma função factory que retorna um ponteiro do tipo shared pointer. Então, quem invocar essa função não precisa mais se responsabilizar pela deleção, pela exclusão do objeto
apontado por aquele ponteiro. Então veja aqui que temos uma função useFactory. Essa função invoca a função factory. Então temos aqui o P recebendo o retorno dela. Então esse P está recebendo um ponteiro do tipo shared pointer. Aqui poderia ser alto, que daria do mesmo jeito, né? Ele ia forçar o P a ser declarado exatamente do tipo de retorno, que o tipo de retorno é shared pointer. Mas aqui então temos o P recebendo um ponteiro shared pointer que aponta para um argumento qualquer aqui. A utilização desse ponteiro aqui poderia acontecer de maneira indefinida, e quando essa função termina a sua execução, o P saindo de escopo, a memória para o qual o P aponta é automaticamente liberada. Ou seja, não é necessário o uso do delete P aqui. Isso porque eu estou utilizando shared pointers. Aqui temos o useFactory. Agora, ao invés de a função terminar e o P sair de escopo, o P aqui agora está sendo retornado para uma terceira função. Veja, tem uma primeira função que cria o P, essa primeira função retorna para uma segunda função que usa o P aqui de alguma forma, e essa função ainda retorna esse P para uma terceira função. Então, nem a primeira nem a segunda funções, nem a segunda função precisa deletar. Tampouco a terceira que vai receber esse P aqui retornando dela vai precisar. De maneira que, quando essa terceira também excluir, terminar a sua execução, aí sim esse P vai ser, o objeto para o qual o P aponta vai ser liberado da memória. Bom, os shared pointers também podem ser utilizados em conjunto com o operador new. Isso é perfeitamente possível na medida em que, quando você quer apontar para um novo espaço de memória, você pode criar um ponteiro shared pointer para esse espaço de memória e reservar o espaço de memória usando o new. Perfeitamente possível. Algumas exceções acontecem, essas exceções serão demonstradas mais adiante. Mas o que temos aqui como exemplo? Bom, aqui temos um P1 que pode apontar para um double, mas que ainda não está apontando para um double. Isso quer dizer que esse double, esse espaço de memória possível para armazenar um double, pode ser reservado usando o new. Então eu posso reservar um espaço de memória usando o new e apontar para esse espaço de memória usando um ponteiro shared pointer. Veja que são duas coisas diferentes. Nesse caso, eu estou usando o new única e exclusivamente para reservar o espaço de memória. Mas o ponteiro que aponta para aquele espaço de memória é um ponteiro inteligente, é um smart pointer. Não é um ponteiro tradicional como aqueles que a gente viu nos primeiros slides. Então aqui temos um P2 que está apontando para um novo espaço de memória que armazena um inteiro com o valor 42. Então o uso do operador new depende exatamente de você utilizar esse construtor dos shared pointers. Veja que se eu tento criar um P1 aqui, atribuindo a declaração de um espaço de memória como eu fazia lá com os ponteiros tradicionais, ele não vai aceitar. Então, essa forma de declaração aqui é a forma de declaração de uma alocação dinâmica de memória tradicional, como a gente já viu. Lembra que para você fazer essa atribuição aqui direta, do lado de cá tem que ter a classe o método makeShared. O método makeShared é que retorna ponteiros do tipo shared pointer. New int 1024 não retorna um tipo ponteiro shared pointer, então você está tendo um conflito aqui de tipos. Então, nesse caso aqui, é o mesmo exemplo aqui dessa linha. Então, eu estou usando o construtor, ou seja, lá na definição da classe shared pointer, já existe uma forma de tratar esse caso aqui, ou seja, ele vai pegar esse new int 1024 e vai fazer com que dentro do construtor ele retorne um tipo um ponteiro shared pointer para esse espaço de memória aqui. Então aqui eu estou trabalhando com a forma idealizada para a criação de ponteiro shared pointer a partir do construtor. Aqui eu estou fazendo um conflito. Eu estou dizendo que eu quero trabalhar com um shared pointer, mas eu estou atribuindo para ele um espaço de memória para o qual apontaria um ponteiro comum. Aqui mais alguns exemplos da utilização de shared pointer com new. Veja, nesse exemplo aqui, no método clone, eu tenho como tipo de retorno um shared pointer para inteiros, e isso condiz aqui com o que está retornando. Ele está retornando um shared pointer para inteiros e está dizendo que esse inteiro é o inteiro que foi passado aqui como variável.
como parâmetro da minha função. No caso aqui dessa função clone, ela está errada por quê? Porque ela espera como retorno um tipo shared pointer, mas está retornando new int p. E new não vai retornar shared pointer, como já falamos. New vai retornar um ponteiro comum para esse espaço de memória aqui, com esse valor inteiro de dentro dele. Então, eu tenho aqui uma tentativa de conversão de um shared pointer para um ponteiro comum. Isso não daria certo. Aqui, mais uma vez, vai dar certo porque eu estou retornando um shared pointer. Esse shared pointer coincide com o tipo de dado que está vindo aqui. E esse shared pointer vai apontar para um objeto do tipo inteiro, cujo valor está sendo passado aqui pelo parâmetro e vai ser o mesmo valor para onde ele vai apontar aqui dentro. Bom, aqui temos um código utilizado para demonstrar o funcionamento de ponteiros compartilhados em C++. Veja que aqui o ponteiro P é um ponteiro shared pointer, porque eu estou utilizando o método makeShared, que retorna um shared pointer, nesse caso aqui para um inteiro, cujo valor é 42. Agora observe aqui o comportamento dessa linha e dessa linha, né? Aqui nada mais é do que uma atribuição do ponteiro P para o ponteiro Q. Isso quer dizer que o ponteiro Q está passando a apontar também para esse objeto 42. E aqui a mesma coisa para o ponteiro X. Veja que se o X aponta para Q e Q aponta para P, X também está apontando para P. Isso é constatado aqui nessa linha 12, onde eu estou imprimindo o conteúdo apontado por X, e ele está imprimindo lá para mim 42. Veja, na linha 14, eu estou invocando um método da classe sharedPointer, então por isso que eu estou usando o ponto e não a seta. Então eu só uso a seta. Aqui fica mais clara a diferença de quando é que você usa o ponto e quando é que você usa a seta. A seta, o tracinho e sinal de maior, é utilizado para referenciar o método do objeto apontado. Enquanto aqui no ponto eu estou utilizando o método do ponteiro em si. O ponteiro é um shared pointer. O ponteiro é um shared pointer e a classe shared pointer possui um método chamado useCount. UseCount ele vai contar quantos quantos ponteiros estão apontando para o mesmo objeto a partir de P. Então veja que quando P foi criado, P se tornou um ponteiro para esse objeto, aqui dois, aqui três ponteiros a partir de P. Então, quando eu imprimo p.useCount, eu tenho lá 3 como saída. Está dizendo que tem 3 objetos apontando para o mesmo que P. Nesse ponto aqui em diante, se eu fizer com que P aponte para null pointer, o que eu vou ter como comportamento? Então veja que nesse segundo cout, eu estou mandando imprimir useCount a partir de x, porque a partir de agora P não está mais apontando para aquele objeto. Então, a partir do x, eu conto agora 2 objetos, apontando agora para shared pointer, porque P deixou de apontar. Ok, P deixou de apontar, mas o objeto ainda não foi liberado da memória, porque eu ainda tenho 2 outros objetos apontando para ele. Então lembra lá que a definição do shared pointer é que aquele objeto, esse objeto aqui inteiro 42, só vai ser liberado quando esse contador aqui passar a ser zero. Então esse contador não passou a ser zero porque dos 3 apenas o P deixou de apontar para ele. Continua tendo o Q e tendo x apontados para ele. Então veja que eu ainda consigo acessar aqui o conteúdo de x e ele continua aqui 42. Se eu vier aqui agora e fizer com que o Q agora deixe de apontar para ele e passe a apontar para um espaço nulo, para uma memória nula, e é claro, eu tenho que imprimir novamente aqui useCount para constatar isso. Bom, agora eu só tenho um objeto apontando para aquele espaço de memória lá. Portanto, esse espaço de memória, nesse ponto aqui, ainda existe. Bom, é garantido que, uma vez que o programa termine de executar, esse espaço de memória vai ser liberado, porque é a definição do shared pointer, né? Quando o escopo daqueles se encerra e os objetos que apontavam para ele, os ponteiros que apontavam para ele, também se encerram dentro daquele escopo, o contador iria a zero e aquele espaço de memória ser liberado. Então, mesmo não havendo nenhum delete aqui,
eu sei que antes do programa encerrar, esse espaço de memória está sendo liberado implicitamente aqui dentro. Mas, da mesma forma, se eu tivesse uma anulação aqui do ponteiro x e uma impressão novamente aqui dele, do useCount, eu estou garantindo que isso está acontecendo aqui de fato. O x deixou de apontar para ele, agora não há ninguém mais apontando para esse objeto, por consequência, esse objeto será liberado da memória. Veja, isso já estava acontecendo no momento em que eu cheguei no final do meu programa, se encerrou, e aí todo o escopo de execução de P, de Q e de X se encerrou, o escopo se encerrando, o contador também seria zerado e o objeto seria liberado da memória. Mas aqui eu estou deixando a situação explícita, estou mostrando, olha, P deixou de apontar, então aqui eram dois objetos apontando. Q também deixou de apontar, aqui ainda tinha um objeto apontando, portanto isso aqui ainda estava em memória. No momento que X deixou de apontar também, esse objeto agora pode ser liberado da memória. Mas isso, mesmo não tendo sido feito aqui, mesmo se não tivesse sido feito aqui, isso também aconteceria, porque esses três objetos aqui teriam sido encerrados o seu escopo, e o encerramento do escopo também configura uma, um processo de deixar de apontar para aquele objeto, e aí, deixando de apontar, o contador deles viria a zero e esse objeto seria liberado. Então, aqui foi só uma forma de deixar isso explícito acontecendo. E da maneira como ainda havia ponteiros apontando, o objeto ainda poderia ser acessado, né? Tanto é que se eu colocar isso daqui aqui nesse ponto ainda, eu ainda vou ver 42, porque eu ainda tenho um ponteiro apontando para ele, portanto a memória ainda existe. Daqui em diante, desse ponto aqui em diante, isso aqui já não aconteceria. Então, se eu pegar e tentar mandar imprimir x, o conteúdo de x, depois de já ter liberado o ponteiro de x para aquela posição da memória, o que eu tenho é uma falha de segmentação. Ou seja, veja que aqui ficou ainda mais explícito que aquela memória foi de fato liberada, porque eu estou tentando acessar o conteúdo de x depois que o contador de x já foi zerado, ou seja, depois que ele já constatou que a classe SharedPointer já constatou que já não existe mais ninguém apontando para aquele 42 lá. Então, foi liberando um por um aqui dos três e tentei acessar o conteúdo de x a partir daqui, falha de segmentação, porque não existe mais aquele objeto na memória. Então aqui talvez o fato desse ponteiro Smart Pointer se chamar Shared Pointer, talvez você pudesse pensar que o fato de ter três aqui apontando para a mesma posição na memória fizesse com que no momento em que eu deixasse de fazer com que P apontasse, sendo eles compartilhados, todo mundo deixaria de apontar ao mesmo tempo. Mas não é esse o comportamento que você observou. Você observou que quando mais de um aponta para o mesmo objeto, em sequência, como foi feita a atribuição aqui, cada um dos novos que foi apontando vai se tornando responsável na medida que um outro foi deixando de apontar. Então, o P deixou de apontar, o Q e o X continuaram apontando e agora são eles os donos daquele objeto de memória. O Q deixou de apontar, agora só o X é dono daquele objeto de memória. Agora, se você quiser que apenas um único ponteiro aponte para aquele objeto de memória do início ao fim da execução do seu programa, então você tem um Smart Pointer chamado Unique Pointer. Então, Unique Pointers são ponteiros que são donos do objeto para o qual aponta, de maneira que nenhum outro ponteiro, Smart ou Unique Pointer, vai poder apontar para aquele mesmo objeto. Aí sim você tem um comportamento agora de unicidade, diferente daquele Shared Pointer, que eu compartilho o apontamento para aquele objeto, mas esse compartilhamento não é assim tão restrito, de maneira que se eu faço com que um deixe de apontar, os outros continuam apontando. Então, aquele objeto vai existir enquanto houver pelo menos algum shared pointer apontando para ele. No unique pointer, você só tem um único objeto possível de ser apontado. Veja aqui um exemplo. Tem um P1 e um P2. Né? Bom, eu tenho um P1 aqui apontando para uma string chamada Stegosaurus. Então, eu tenho uma tentativa de atribuir P1 para P2.
Erro, eu não consigo porque no momento em que eu criei P1 e apontei ele para Stegosaurus, só P1 pode apontar para Stegosaurus. Eu estou tentando fazer com que P2 aponte também, ele não vai aceitar. Veja, P3 foi criado aqui sem nada, um P3 ainda vazio, mas com a expectativa de apontar para strings. Nem mesmo quando os ponteiros são criados assim vazios, sem atribuição nenhuma, eles podem ser atribuídos uns aos outros, porque está na raiz da sua definição que são ponteiros únicos. Então, a atribuição, sendo eles únicos, a atribuição não pode acontecer, porque uma atribuição é uma tentativa de forçar com que mais de um ponteiro aponte para aquele objeto indicado. Bom, apesar de não ser possível a atribuição de objetos apontados por ponteiro unique pointer, é possível realizar a transferência de propriedade de um ponteiro para outro. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é que na atribuição você estaria tentando forçar, né? Quando você atribui um ponteiro ao outro, você na prática faz com que os dois apontem para o mesmo objeto. Na transferência de propriedade, você libera a unicidade de atribuição de um ponteiro e atribui isso para outro ponteiro se você quiser. Bom, como assim? Você pode usar release ou reset. O release, como o próprio nome sugere, libera o objeto apontado por aquele ponteiro para que ele possa ser atribuído para outro ponteiro. E faz com que o ponteiro que anteriormente era dono daquele objeto passe a apontar para um objeto nulo, para uma posição de memória nula. Então, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? O P1, que era aquele P1 do exemplo anterior que apontava para aquela string estegossauro, liberou essa string para ser apontada por outro. Então, o release o que faz? Retorna o espaço, a posição de memória para onde ele apontava. Então, ele retornou aquela posição de memória e já passou isso para o P2. Então, agora o P2 é dono do objeto que antes P1 apontava. P1 liberou o objeto, o retorno dessa liberação foi passado para P2 e agora P2 passa a apontar para aquele objeto, enquanto P1, a partir daqui, passa a apontar para um espaço nulo. P3 aqui está apontando para uma string chamada tracks. Bom, o que está acontecendo nessa linha? O P3 liberou a unicidade de apontamento para aquela string, ou seja, P3 agora não é mais dono exclusivo daquela string, e aí ele está passando isso para P2. Só que P2 está chamando reset. O reset, o que ele faz? Ele deleta o espaço de memória para o qual P2 antes apontava. Bom, P2 estava apontando para onde? P2 apontava para Stegosaurus. Então, o que o reset fez? Liberou aquele espaço de memória que armazenava Stegosaurus e agora aponta para P3, que era tracks. Então, Stegosaurus sumiu da memória, agora P2 aponta para tracks e só P2 pode apontar para tracks. Eu não posso atribuir ninguém além desse processo que foi descrito aqui. Então, isso aqui está errado, por quê? Porque quando eu faço P2.release, o que o release faz? O release não libera a memória, o release retorna a memória para que alguém outro possa apontar para ela exclusivamente. Então, P2 não vai liberar a memória e a gente vai perder o acesso pelo ponteiro, ou seja, P2 vai apontar para nulo e o valor para o qual P2 apontava, o espaço de memória, vai ficar perdido. Não vai ser liberado e vai ficar perdido. Entenderam a diferença aqui? Então, P2.release, bom, eu tinha aqui P2 aqui, P2 estava apontando para um objeto aqui que tinha lá string tracks. Quando ele faz P2.release, ele faz com que P2 aponte para nulo aqui, vamos representar isso aqui como nulo, e aí esse espaço de memória é retornado. Como não tem ninguém recebendo ele aqui, ele é retornado para ninguém, mas ele continua aqui à disposição. Então eu tenho um erro de utilização de ponteiros unique aqui a partir desse processo. Essa última linha aqui faz com que eu retorne esse espaço de memória para um P. Então, nessa linha aqui, ele está fazendo isso aqui, está fazendo o P apontar para o que antes era exclusivamente apontado por P2. Só que veja com que o P aqui está recebendo o espaço de memória, mas o release só retorna o espaço de memória. Ou seja, o P agora está apontando para um espaço de memória.
esse espaço de memória não está sendo mais referenciado como sendo de um unique pointer, está sendo referenciado como um espaço de memória. Isso quer dizer que P, nesse ponto aqui, vai ser como um ponteiro comum. O release não diz assim que esse espaço de memória era de um unique pointer, portanto, quem o recebe deve ser também um unique pointer. Não, ele não restringe isso, porque ele pode assumir que você quer fazer com que aquilo que antes era apontado por um único ponteiro, agora pode ser apontado por um shared pointer, por exemplo. Então, quando você faz auto P, o P aqui não vai virar um shared pointer ou um unique pointer ou um weak pointer, por exemplo. O P vai virar um ponteiro comum. Isso quer dizer que quando você faz p2.release para um alto P, o P vira um ponteiro comum, logo você tem que se lembrar de deletar P no final. Ou seja, você volta a ter aquelas preocupações básicas de alocação dinâmica de memória, da necessidade de excluir o espaço de memória depois que P deixa de ser utilizado. Mas se você colocasse para ele ser recebido por um ponteiro unique ou por um ponteiro shared, pronto, ele volta a ter a capacidade de ser excluído automaticamente no momento em que esse P saísse de escopo. Bom, existe uma exceção com relação à atribuição de unique pointers, que é quando você utiliza unique pointers como retorno de funções. Então, por que ele permite que você atribua a partir de função? Porque é sabido que dentro de uma função, uma vez que a função termina, o escopo é terminado. Então, eu já sei que se eu tenho algum outro objeto recebendo o retorno dessa função, eu tenho certeza que o objeto criado aqui dentro da função vai deixar de existir e vai passar para outro. Então, é como se eu tivesse aqui. Imagina que eu tenho aqui um objeto Q recebendo o retorno dessa função. Ele pode até ser alto, porque essa função retorna um unique pointer, logo ele vai se converter a um unique pointer também. Então, ele retornando em um unique pointer aqui, eu já sei, sendo isto uma função, que o contexto de onde esse objeto foi declarado já vai ser encerrado. Então, eu já tenho certeza que não vai haver dois objetos. O objeto criado aqui, que apontava para esse inteiro, vai ser encerrado aqui, e esse inteiro aqui agora vai passar a ser apontado por esse outro objeto. Portanto, eu posso fazer atribuição de unique pointers a partir de função, porque é certeza de que o objeto criado aqui e que apontava para esse inteiro vai ser excluído e um novo objeto vai ser mantido aqui, o que garante a continuidade do paradigma aqui. Né? Eu continuo tendo apenas um único ponteiro apontando para esse objeto, porque esse ponteiro provisório aqui foi excluído no momento do encerramento do escopo dessa função. Aqui é a mesma coisa, né? Eu criei um objeto hatch e estou retornando ele. Quem quer que o receba aqui fora será o único apontando para ele, para esse inteiro P aqui. Porque no momento que essa função aqui for excluída, esse objeto hatch deixará de existir, existindo apenas o objeto que receber ele aqui e continuando, portanto, ser um ponteiro único para aquele objeto inteiro P. Bom, e por último temos a classe dos weak pointers, que são os ponteiros que não controlam o tempo de vida do objeto para o qual apontam. Os weak pointers trabalham em conjunto com os shared pointers. Bom, enquanto os shared pointers mantêm o controle do número de objetos para o qual eles apontam, o weak pointer, uma vez apontando para um shared pointer, não incrementa o contador de referência. Ou seja, aqui nesse exemplo eu tenho um P apontando para um 42, um inteiro 42, e eu tenho um weak pointer apontando para P também. Bom, isso não vai fazer diferença para P com relação ao seu contador, ele não vai considerar como tendo mais um. Eu tenho apenas um ponteiro fraco aqui, um weak pointer apontando para P, mas que, sendo ele um weak pointer, ele não tem acesso direto ao objeto. Ele é apenas um ponteiro que o aponta e que no máximo consegue saber se o objeto ainda existe usando esse método lock. Então, o wp.lock verifica se o objeto existe ou não. E veja que essa verificação acontece retornando o objeto para o qual o WP aponta de maneira fraca. Né? Então, ele aponta para o mesmo objeto de um P, que a gente viu no slide anterior, que é um shared pointer. Ele em si não consegue acessar esse objeto, mas usando o lock, ele verifica se esse objeto ainda existe. Bom, como assim? Se esse objeto ainda existe, essa atribuição
vai acontecer e isso aqui vai ser considerado um true. Se esse objeto não existe, ele vai atribuir um nulo para cá e isso aqui vai ser considerado false. Então, o WP é uma forma de você fazer com que mais de um elemento aponte para um objeto e ainda facilite aquele processo de ponteiros pendurados que a gente tinha visto anteriormente. Inclusive, naquele mesmo exemplo que eu mostrei agorinha, você tinha três ponteiros apontando para o mesmo objeto e mesmo fazendo com que P apontasse para null pointer, os outros dois continuavam apontando para ele. Então, mesmo fazendo com que P deixasse de apontar, isso aqui tem o mesmo comportamento de ponteiros tradicionais, não faz com que os outros deixem de apontar também. No caso de um weak pointer, quando o P deixa de apontar para o objeto, todos os weak pointers também vão deixar de apontar para esse objeto. Então, eu tenho uma solução para esses ponteiros pendurados aqui. Então, primeiro, não faz tanto sentido assim você ter mais de um ponteiro apontando para o mesmo objeto dentro de um contexto. Mesmo assim, com shared pointers, quando você tem dois shared pointers apontando para o mesmo objeto, no momento em que o escopo se encerrar e aqueles objetos se encerrarem dentro daquele escopo, aqueles ponteiros se encerrarem dentro daquele escopo, esse objeto apontado pelos dois compartilhados é destruído. Agora, se eu tenho um ponteiro apontando para um objeto, esse ponteiro é shared pointer, e outros dois ponteiros fracos apontando para aquele mesmo objeto, no momento que o ponteiro shared deixar de apontar, os outros também vão deixar de apontar. Então a gente percebe isso aqui. O P use count nesse ponto imprimia 1, porque só ele apontava, mesmo tendo outros dois ponteiros aqui apontando, mas apontando de maneira fraca para ele. Depois que o P passou a apontar para null pointer, o X, que é um ponteiro fraco aqui, um weak pointer, está imprimindo 0 e 0 aqui, porque, bom, ninguém mais aponta para ele. Eu sequer conseguiria mandar imprimir o conteúdo de X, porque eu já não conseguiria acessar o conteúdo de X, porque X é um weak pointer. Mas se eu fizesse um x.lock aqui, o que eu tenho aqui é zero, que é o equivalente a nulo, ou seja, x não está mais apontando para um valor para o qual o P apontava nesse ponto aqui. Então, para fazer um sumário de tudo que foi apresentado nessa aula de hoje com relação a Smart Pointers, aqui temos mais uma vez Shared Pointers, ponteiros inteligentes que permitem que múltiplos apontem para um mesmo objeto. Você tem então um contador de objetos que conta quantos ponteiros estão apontando para aquele mesmo objeto, e quando esse contador chegar a zero, esse objeto apontado é liberado da memória automaticamente, e a gente viu que esse contador chega a zero de duas formas. Ou quando os ponteiros vão sendo individualmente apontados para outra coisa que não aquele objeto, ou quando o escopo onde aqueles ponteiros existem deixa de existir e o contador também vai a zero e aquele objeto é liberado automaticamente. Temos o Unique Pointer, que permite que apenas um único ponteiro aponte para aquele objeto. Ele não permite atribuições, ele permite transferência de propriedade na medida em que você libera a propriedade de um e atribui essa propriedade a outro, ou você faz o reset. Você libera a memória anteriormente apontada por um unique pointer e atribui outra coisa para ele a se apropriar exclusivamente daquele objeto. E por último, tivemos o weak pointer, que é uma referência fraca para um objeto apontado por um shared pointer, ou seja, ele aponta para um mesmo objeto shared pointer, ainda que ele não incrementa o contador de objetos daquele shared pointer, e no momento que esse shared pointer deixa de apontar para aquele objeto, o weak pointer também o deixa e também o deixa de acessar ele de alguma forma. Essa alguma forma é o lock. O lock é a única forma de ter acesso ao objeto para o qual o weak pointer acessa. O weak pointer por si não consegue acessar, mas ele consegue retornar aquele objeto para um outro ponteiro apontar e ele pode usar o lock para verificar se aquele objeto ainda existe ou não na memória. Então é isso. Aqui a gente encerra sobre esse tópico de Smart Pointers em C++.
e mais adiante teremos exercícios relacionados a essa aula de hoje. Obrigado para quem acompanha até aqui e até uma próxima oportunidade.